Oi, aqui é o professor Emanuel Weder e nessa aula nós vamos fazer um estudo de caso de um projeto de instalações elétricas residenciais. Ele é o estudo de caso de uma obra que vai ser executada aqui no Castelão, Fortaleza, Ceará. Esses projetos são projetos autorais, então são utilizados aqui na aula exclusivamente para fins didáticos, certo? Sendo proibida a disseminação desse material em outras ocasiões. Aqui nesse infográfico você consegue ver o ciclo de projeto que foi executado. Então, inicialmente foi recebido um projeto em CAD, onde foi modelado a arquitetura, só os elementos principais desse CAD, só para efeito de compatibilização. Nesse caso foi utilizado o software Revit. Após isso, foi exportado em .ifc esse projeto arquitetônico modelado para o KeyBuilder. O KeyBuilder ele é um programa da AutoQI que faz projetos de instalações, né, em BIM. A gente vai ver um pouco dele aqui nessa aula de hoje. E aqui foi elaborado o projeto dentro do KeyBuilder após inserir essa arquitetura como referência. E depois de finalizar o projeto de instalações elétricas, você pode exportar esses eletrodutos, as caixas, todos os elementos elétricos que contém nesse projeto, que estão em 3D, você pode exportar em IFC. Com isso você insere tanto o IFC do projeto elétrico, quanto o IFC ou NWC do projeto arquitetônico dentro do Navisworks, onde você consegue fazer um teste de compatibilização. Então a gente vai fazer esse ciclo aqui utilizando os programas. Vamos passar um pouco em cada um deles, menos no AutoCAD, que é uma planta 2D. Então iniciando aqui no Revit, ó. Aqui no Revit foi modelado todos os elementos necessários para fazer a compatibilização. Você vai perceber que as paredes, os elementos de paredes estão um pouco transparentes. Então, se eu clicar aqui nessa opção, ó, clica com direito nele e coloca nas paredes sobrepor gráficos na vista por categoria, eu consigo deixar ela transparente, né? Essa alvenaria aí transparente, mais ou menos transparente. Com isso, a gente consegue enxergar as instalações que geralmente elas são embutidas. Por que minhas instalações estão aparecendo aqui nesse projeto do Revit? Porque dentro desse projeto KeyBuilder eu exportei ela em .ifc para dentro do Revit, porque também no Revit para instalações ele dá uma boa visualização em relação a você verificar visualmente as incompatibilidades, então, uma visualização realista, né, no caso. Então, assim, foi modelado aqui o BIM 3D dos elementos e foi exportado, arquivo exportar IFC e também NWC. O NWC foi exportado essa arquitetura para utilizar no Navisworks e o IFC para utilizar no KeyBuilder. Então eu venho aqui no KeyBuilder, certo? Vamos analisar inicialmente a planta baixa dessa instalação. Essa planta baixa ela foi importada do AutoCAD e pode também ser importada do 3D do Revit. Então você importa o 3D e consegue fazer um corte para gerar essa planta. Aqui eu tenho os elementos do meu projeto CAD e tenho a simbologia dos elementos de instalações elétricas. Perceba que todos os elementos eles são lançados em 2D, né? Já são lançados a simbologia em 2D. Porém, se eu selecionar um elemento desse, eu consigo aqui configurar se vai ser uma tomada baixa, se vai ser uma tomada alta ou média. Por exemplo, essa tomada aqui, ó, é para estar numa altura média, então eu já configuro como média e no 3D ele reconhece essa altura que é pré-configurada. Assim como você lança os eletrodutos aqui, já com fiação. Essa fiação, pessoal, o interessante de trabalhar com esse programa para projeto elétrico, e eu já queria deixar claro assim, que esse projeto eu não vou disponibilizar o do KeyBuilder, porque só se você tiver licença, como é um projeto que ainda não está finalizado também, você vai ver de forma expositiva. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, limpar a fiação, e ele vai retirar a fiação, ou seja, todos os fios do circuito, faz neutro terra do circuito 1, 2, 3, seja circuito de iluminação, de tomadas e etc. E aí você consegue, ó, automaticamente aqui, processando ele, eu consigo gerar
a fiação automática. Você vai ver aí que ele vai carregar e vai gerar a fiação de forma automática. Então ele agiliza bastante, porque no AutoCAD isso aqui é meio que manual, né, que você tem que inserir. E o pior que, por exemplo, você coloca para um estagiário ou um técnico fazer, e no caso vamos supor que você é o gestor do escritório, o supervisor, o engenheiro, o arquiteto, e aí quando você for revisar, você vai ter que olhar os circuitos de um por um. Já no programa aqui ele lança automático, que facilita aqui a eliminação de erros, né? Ele facilita a execução e diminui os erros. Mas enfim, depois que você lança toda a simbologia dos seus elementos de instalações elétricas, aí você vem aqui no 3D, certo? Aqui eu tenho a arquitetura que já foi importada. Então, por exemplo, se eu clicar em elementos e desligar aqui minha arquitetura, ele não vai mostrar mais a arquitetura. E se eu ligar, ele mostra. Com isso eu tenho uma referência, né? Tem uma referência da arquitetura junto com os elementos de instalações elétricas. Eu consigo fazer, por meio desse comando notas, eu consigo fazer uma detecção de interferência. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no comando notas, ele vai me abrir uma aba que faz detecção de interferências e eu posso estar criando, por meio desse comando aqui, ó, verificar colisões, um teste de interferências, como conduto vezes janela. Se eu digitar OK, ele vai gerar as colisões e vai me mostrar os resultados desse teste, se tem ou não interferência. O que acontece, eu vou deixar carregando aqui, o que acontece também no Navisworks, certo? Outra coisa que foi feito com esse projeto, ele foi clicado em arquivo e foi exportado em .ifc para esse projeto de instalações elétricas ser utilizado lá no Navisworks. Então, quando ele carrega, nós vamos aqui no Navisworks. Agora você pode abrir seu Navisworks e inserir esses arquivos. Você vai abrir e vai inserir esse arquivo Castelão Instalações ARC, que é o arquivo de arquitetura. Onde você vai abrir e vai aparecer aqui, ó, essa arquitetura, certo? Então aqui eu tenho um projeto de arquitetura e eu vou também, na ferramenta Append, inserir o projeto de instalações hidrossanitárias, que é esse aqui, ó, Castelão Instalações, que foi exportado do KeyBuilder. E ele vai carregar para dentro do meu Navisworks. Ele carregou, perceba que ele está rotacionado, então você clica com direito na Selection Tree em cima do projeto de instalações, vem nessa opção, ó, Units and Transform, e você zera aqui os graus, coloca OK. Outra coisa que você pode estar fazendo também é colocar os dois em metros, que eles estão em pés. Então você vai colocar os dois projetos na unidade de metros. Pronto. Para melhorar a visualização, nós vamos aqui na arquitetura, itens tools e ó, mexa aqui, ó, na transparência. Lembrando que só vai funcionar a transparência se eu tiver com a visão shade, né? Shade, ó. Viewpoint, clica aqui na visualização, shade. Beleza. Vamos agora fazer um teste de interferência, certo? Mas antes disso eu vou voltar aqui no meu KeyBuilder para você ver que ele deu duas interferências, que ele mostra que os elementos estão tocando em janelas. Ó, conduto tocando em janela. Então é muito pouco que esse conduto está tocando nessa janela. Então eu vou desconsiderar, vou clicar na outra interferência e veja também, ó, que é muito pouco que o conduto passa por perto dessa janela. Então a interferência aqui, no caso, é mínima. Vou desconsiderar essas duas interferências. Mas por quê? Esse é um projeto mais avançado que ele já foi retirado algumas incompatibilidades. Voltando para o Navisworks, nós vamos fazer um teste de interferência. Para isso nós vamos criar os sets. Você vai selecionar aqui, ó, o conduto. Vem na opção Home, Select Same, Select Type. Ele vai selecionar todos os condutos.
Então você vem em Sets, Manage Sets e vamos criar um novo elemento para esse conduto, com o nome condutos. Então aqui você cria os condutos, né? E agora nós vamos ver se esses condutos, né, se esses eletrodutos estão chocando com janelas. Vamos criar aqui as janelas, vamos selecionar uma janela dessa. Clicar em Select Same, na aba Home, Select Type, e ele vai selecionar todas as janelas. Então vamos criar aqui um set para janelas. Agora vamos fazer nosso Clash Detect. Clique aqui nessa opção, ó, Expand to Select a Test. E vamos criar um novo teste que vai ser, ó, eu vou clicar em cima do teste, pressionar a tecla do teclado F2, que é para renomear. Ou se o seu teclado for FN, F2, você clica. Eu vou colocar janelas versus condutos. Então eu venho aqui em Sets, ó, Selection A, e no Selection B, Sets também. Aqui vai ser janelas, aqui vai ser condutos. Vamos então gerar um teste e ver quantas interferências ele vai dar. Ele está dando aqui, no caso, 5 interferências. Vamos analisar essas interferências. Por exemplo, eu tenho a interferência 1. Olha essa interferência 1. Vamos aqui isolar os outros elementos. O que está acontecendo? Esse conduto está passando no meio dessa janela. Pressione Hide Outer. Tá vendo? Ó? E aqui, clicando de outra, dando uma visualização um pouco mais apagando aí, deixando na cor cinza a arquitetura. Vamos colocar aqui numa vista frontal. O que acontece com essa tubulação? Ó? Vou dar um zoom. Para melhorar esse zoom, eu venho na ferramenta de zoom, ó. Ele deu um trabalhozinho para dar um zoom, mas aqui retomamos. Seguinte, esse conduto, ou seja, esse eletroduto está saindo no meio da janela. Perceba que essa tubulação também, ó, esse eletroduto está saindo no meio da janela. Isso é uma interferência. Vamos aqui para outras interferências. Interferência 2. Já é esse outro conduto, ou seja, esses dois condutos estão chocando no meio da janela. É uma interferência só, esses dois grupos. Eu já posso criar um novo grupo e colocar aqui, ó, janela. Aqui, como eu já conheço a arquitetura, eu sei que isso aqui é a sala de estar. Eu vou botar janela, sala de estar. Então o que é que eu faço? Eu vou jogar esse Clash 1 dentro desse grupo. E o Clash 2 também. Os dois agora estão dentro do grupo, porque é o mesmo Clash. Vamos no Clash 3. Já é outra janela. Tá vendo? Ó? Essa janela agora, ela fica no quarto de baixo. Vamos no Clash 4. Pavimento de cima, fica no quarto em cima. Clash 5. Esse Clash 5, ó, a gente pode colocar aqui aprovado. Por quê? Porque na realidade isso aqui é uma interferência mínima, né? Na obra que ele desvia esse conduto facilmente e não necessita a gente modelar novamente. Então olha que bacana, eu tenho 4 Clash. Eu vou criar um novo grupo, que é o grupo janela, quartos, né? Que são os dois quartos, o 3 e o quarto. O Clash 3 e o 4 fazem parte de quarto, só que um é quarto de baixo e o quarto de cima. Então eu já identifiquei minhas interferências, né, pessoal? O que é que eu tenho que fazer agora? Como eu estou fazendo o meu projeto de instalações elétricas no Key Builder, eu tenho que ir lá no Key Builder e resolver essas interferências, né? Então o que é que poderia fazer? Aqui no report, ó, nos resultados no caso, eu poderia aqui adicionar um comentário nessa interferência. Colocar resolver problemas de interferência nos quartos
01 e 02. Choque. Opa. Opa, voltando aqui. Choque entre eletrodutos e janelas. Ok. Enfim, outra coisa que eu poderia colocar aqui, ó, na sala de estar, adicionar um comentário e colocar choque entre eletroduto e janela da sala de estar. Ok. Eu posso colocar aqui os responsáveis, né? Clica aqui em assim, nessa opção, e diga responsável, Éder. Essa outra aqui eu posso adicionar também, por exemplo, responsável, Emanuel. Ok. E aí a gente já viu diversas formas que pode trabalhar essas interferências, né? Eu vou reportar, eu vou criar esse teste aqui. E ele vai gerar um teste de interferência. Vamos abrir aqui esse teste de interferência e ver como é que ficou o teste de interferência, né? A emissão dos relatórios. Então, pessoal, enquanto ele abre aqui, nós vamos verificar o projeto de instalações elétricas no KeyBuilder. O que é que aconteceu no projeto? Veja que, ó, eu vou eliminar as paredes. Eu resolvi na sala esse problema dessa forma. Eu desviei os eletrodutos para que ele não batesse nessa janela. Já nesse quarto aqui, ó, estava tendo também um choque, ó, foi que eu fiz. Eu desviei esse eletroduto para ele passar nesse sentido, certo? E no quarto de cima, aqui no quarto de cima também, ó, ele foi desviado, então ele não vai mais haver a interferência. Ele foi passado aqui, ó, nesse sentido. Agora eu vou exportar interoperabilidade BIM, exportar modelo completo, Navisworks, ok. Em ponto IFC, só que eu vou botar castelão aqui, ó, R1 de revisão 1. E aí ele vai gerar meu IFC. Eu abri aqui o meu teste de interferência e olha como é que ele ficou. Janela da sala de estar, tem um grupo que tem a janela 1 e 2, o clash 1 e 2. E ele informa, né, que tem a esquadria juntamente com o eletroduto que está dando choque. E aqui tem o responsável, que é o Éder, né? Choque entre elementos, ou seja, isso aqui é o comentário. E lá de baixo eu tenho outro grupo também, que o responsável agora é o Emanuel, e ele tem aqui 2 comentários, tá bom? Então aqui é o nosso teste de interferência, o teste que você iria enviar para o projetista de instalações elétricas. Vamos lá, então o projetista de instalações elétricas, com esse relatório, ele veio resolver os problemas aqui, ele modificou o projeto de instalações elétricas dele e mandou agora o projeto IFC para você. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui estar, ó, retirando esse projeto de instalações elétricas e eu vou importar agora o novo projeto de instalações elétricas, o R1. Com essa importação agora eu vou fazer novamente o teste de interferências e ver como é que ficou. Enquanto carrega, eu vou dar uma resumida rápida aqui no que vimos nessa aula de estudo de caso. Recebemos o projeto em CAD, modelamos no Revit, levamos esse Revit para servir de apoio lá no projeto de instalações elétricas. Após isso, fizemos o projeto de instalações elétricas em BIM, né, já em 3D, com informações, e exportamos esse projeto de instalações elétricas aqui para o Navisworks e também o projeto de arquitetura para o Navisworks. E o que aconteceu?
Fizemos uma interferência, um teste de interferências com o Clash Detect no Navisworks. E com o teste de interferência, detectamos interferências que resolvemos aqui no projeto de instalações. E aí depois atualizamos nosso IFC. Então aqui com o Navisworks aberto, após importar o projeto, você vem em Selection Tree e coloca aqui, clicando com direito, o seu projeto de instalações em metros e com 0 graus, ok? Para ele vir para a posição original. Nós vamos aqui selecionar os eletrodutos, clicar em Select Same, Select Type, e ele vai selecionar todos os eletrodutos. Com isso nós vamos jogar aqui, ó, em condutos. Clicar com direito e atualizar. Eu vou esconder esse elemento aqui para selecionar esse conduto. Perceba, pessoal, que esses eletrodutos eles estão selecionados com um outro tipo. Tanto é que eu não tinha conseguido selecionar a primeira vez, ele não tinha ficado azul. O que foi que eu fiz? Eu cliquei na parede que estava aqui na frente dele e escondi ela no comando Hide para poder selecionar ele. Ó. Agora eu vou selecionar Select Type novamente. Ele selecionou esses que eu modifiquei e selecionou esses aqui também que foram modificados de posição. Eu vou clicar aqui também, ó, e jogar. Quando eu clico em condutos, ele selecionou só esses. O que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar esse elemento. Selecionar esse elemento. Select material, ou seja, que é o material do eletroduto que é o mesmo. Aí sim agora eu jogo em condutos. Clico com direito, update, ok. Eu vou agora ver se deu certo. Ó. Clique em cima, beleza, tá tudo aqui, todos os eletrodutos. Vamos agora atualizar esse teste. Vou clicar aqui e vou atualizar o teste. Atualizando o teste, foi que ele mostrou que os clashes 1, 2, 3 e 4 não existem mais. Ou seja, estão resolvidos, show de bola. Pode esquecer esses testes que eles foram resolvidos. Tanto é que aqui, ó, foi desviado esse eletroduto dessa janela. Aqui embaixo também foi desviado no quarto, ó. E aqui em cima desse pavimento também ele não está mais colidindo com essa janela porque foi desviado nesse sentido aqui. Só que ele gerou outros dois clashes, que é esse clash aqui, que também é irrelevante, ó, que pode desconsiderar, vou colocar aqui, ó, resolvido. E esse outro clash também, que é irrelevante, que é o clash de um banheiro, também que é irrelevante, vou colocar aqui resolvido. Beleza, teste de interferência ok. Eu posso desconsiderar esse teste agora e informar que foi resolvido todas as minhas interferências. Voltando para o nosso infográfico, concluímos o ciclo de compatibilização proposto aqui pelo coordenador BIM. Te espero nos próximos estudos de caso.